Olá, gente. Falar aqui um pouco referente à filosofia. Eu não sou formado, eu só tenho o ensino médio, mas desde quando eu comecei a estudar, eu já tinha um conhecimento. Pouco, mas já tinha, e depois foi ampliando na minha mente. Hoje eu tenho bastante conhecimento referente à filosofia. Quando eu estava cursando o ensino fundamental, eu li a Bíblia por 2 vezes. Eu trabalhava na roça, mas trabalhava com artesanato, estudava à noite e lia a Bíblia. Agora, como arranjar espaço para tudo isso? Para tudo tem o tempo. A gente precisa saber organizar. Eu tinha interesse de aprender mais. Comecei a estudar com a idade de 17 anos. Eu entrei no primeiro ano do primário. Quando eu estava no ensino fundamental, eu comecei a ler a Bíblia, porque eu via as pessoas falando que tinha diferença entre as Bíblias católica e a Bíblia evangélica, que na verdade não é evangélica, é protestante. Aí eu passei uns 5 meses lendo as 2 Bíblias. Eu lia uma folha de uma, aí marcava, ia ler a folha da outra, e assim fui levando até quando saí no final das 2 Bíblias. Li as 2, tenho um bom conhecimento sobre filosofia. Dentro da história da Bíblia eu conheço bastante coisa. Não vou dizer que sou melhor do que ninguém. Não sou padre, não sou pastor, não sou missionário e nem tenho faculdade. Só tenho ensino médio. E foi através de um supletivo, porque eu não tinha mais idade de fazer um científico. Naquela época era científico, não tinha como eu fazer um científico. Então eu perdi 2 anos, porque não tinha o supletivo, e então começou no ano 2000 o Telecurso 2000, onde eu me cadastrei para estudar, fazer o telecurso, o ensino médio. E foi aí onde eu fui cada vez mais me ampliando e aprendendo cada vez mais. Eu sinto que meu conhecimento sobre filosofia é um conhecimento da alma, um conhecimento espiritual, do Espírito Divino. Porque nas aulas de filosofia o professor era um professor que muitos chamam de carrasco, mas a gente não pode chamar um professor de carrasco, um professor seguro no que falava e no que queria que os alunos aprendessem. Então, eu, por a graça de Deus e pelo meu interesse, a nota menor que eu tirei durante o ano e meio, que era 3 anos, em ano e meio, o supletivo. Em ano e meio de aula de filosofia, a nota mais baixa que eu tirei foi um 9. E no dia que eu tirei o 9, o professor perguntou: Francisco, por que você tirou um 9? Está acontecendo o quê? Está preocupado com alguma coisa? Eu disse: acho que eu me distraí e não deu para completar o 10. Eu sempre fui assim. Eu tenho um conhecimento amplificado de filosofia. Química também conheço, mas a filosofia eu tenho um grande interesse por filosofia. Sou compositor de música, sou poeta, escritor, tenho bastante conhecimento dentro da filosofia, e a música é uma parte de filosofia em que a gente
retira de tudo e coloca nos papéis, na melodia e canta. Tenho várias músicas. Eu sinto que eu tenho um conhecimento divino. Não é apenas um conhecimento porque estudei filosofia, porque o tempo foi curto. Eu tinha vontade naquela época de fazer uma faculdade. Mas como naquela época não tinha faculdade uma faculdade pública, e eu, de família pobre, não tinha condições de pagar uma faculdade. Então, mas mesmo assim, eu me especializei em filosofia. Eu não tenho medo de conversar com nenhum formado e me perder nas palavras. Porque a filosofia, uma vez uma pessoa me perguntou o que é filosofia. E eu falei, filosofia é apenas você pensar em profundidade e escrever o que pensa. A filosofia é a profundidade dos conhecimentos da alma. E falando de alma, eu paro um pouco, referente à filosofia, para falar de alma, e digo, a alma, ela é, que eu assisti no YouTube, um vídeo, um doutor de filosofia, se perdendo um pouco nas palavras quando se fala de alma e espírito. A alma, para deixar bem claro, ela é a parte principal do nosso corpo, responsável pela nossa salvação ou pela nossa condenação. A alma não vai para o céu. Precisamos, na minha filosofia, no meu conhecimento, a alma não vai para o céu, porque eu costumo seguir os ensinamentos de Jesus. Sempre o que Jesus disse, ele não disse porque apenas queria dizer, sem saber o que estava dizendo. Jesus era o rei, o príncipe, a sabedoria sobre tudo. E tem uma passagem que, até na hora da morte, ele deixou bem claro de que Deus não recebe, não é a alma, é o espírito. Na última expiração, ele ergueu a cabeça e bradou em alta voz, meu Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Eu costumo acompanhar as palavras de Jesus, porque é uma das maiores, é a única maior filosofia do mundo. É as palavras em que Jesus falou. Palavras bonitas quando ele disse, todo aquele que fizer a vontade do meu Pai fará o mesmo que eu. Agora, quem nessa terra faz a vontade de Deus para fazer o mesmo que Jesus fez? Quando, após a ressurreição, ele estava nos montes da Galileia e mandou chamar os discípulos. E a eles recomendou, vão por todo o mundo pregando o meu evangelho e batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo aquele que crê passarão também a ser os meus discípulos. Eu costumo seguir as palavras de Jesus, o que Jesus ensinou. Eu não, até na Bíblia mesmo tem várias contradições. Livros que diz que quem se salva é a alma, outros livros diz que a alma e o espírito é a mesma coisa. Mas na palavra que Jesus falou antes da morte, segundo antes da morte, ele declarou de que o espírito é o único que Deus precisa purificado.
Agora, a nossa alma é a responsável pela essa purificação, por essa purificação. É a responsável, tanto pela salvação quanto pela condenação. E nós, como o corpo, que estamos com a alma, temos que ser o vigilante dessa alma, para que ela siga nos caminhos certos, para não fazer. O diabo está solto, os demônios. E lembre que na Bíblia também, nos 40 dias que antecedem a Páscoa, Jesus estava no deserto em penitência e oração. Jejum, penitência e oração. O diabo foi lá e pediu que levou Jesus no alto, mais alto do templo, e pediu que Jesus se prostrasse diante dele, que ele daria todas as belezas do mundo. Hoje eu vejo muitas pessoas se prostrando diante do diabo para ter as belezas do mundo. É complicado, mas é a verdade. Temos que ter muito cuidado, ser o vigilante da nossa alma, para levar os exemplos de Jesus em nosso segmento de vida, para que possamos ter um dia uma salvação. Obrigado.